Vamos ler então, diz assim a palavra de Deus. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram uma cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os seus homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Feche os seus olhos, Pai de amor, nesses poucos minutos que temos, eu suplico que o Teu Espírito fale ao nosso coração sobre verdades da Tua palavra, que sejam aplicadas à nossa vida e família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar na presença de Deus. O tema da nossa campanha da família é Ame, Conquiste, Cuide. Eu quero falar com você hoje sobre conquistando ou reconquistando a família à luz deste texto da Sagrada Escritura. Davi e seus soldados, voltando de uma viagem, e nesse tempo Davi não era rei, ele era, na verdade, um fugitivo de Saul que o perseguia e queria matá-lo. Ele, com um exército de 600 homens, que também eram homens com dificuldades e também estavam sendo perseguidos juntos com Davi. E eles, então, eles passaram a morar, não no território de Israel, mas em Ziclag, com permissão dos filisteus. E essa era a cidade deles, Ziclag. E quando eles voltavam de uma viagem, Davi e seus 600 homens, quando eles chegaram, encontraram a cidade deles destruída e queimada. Mulheres, filhos e filhas tinham sido levados pelos amalequitas, que tinham então atacado a cidade. E diante daquele quadro de desolação, as esperanças humanas estavam lá embaixo. E tudo o que se vislumbrava seria muito difícil e terrível. O que acontecera com os familiares? E naquela situação toda, muitas coisas aconteceram e nós vimos e lemos o final, a vitória que Deus lhes deu. Mas eu quero
pensar rapidamente com você sobre algumas reações que Davi e os seus homens tiveram diante daquela grande adversidade que passaram. Vamos ver a busca de Davi e a vitória que Deus lhe concedeu. E nisso tudo tinha amor por familiares. Tinha conquista, havia um cuidado pelos familiares. E vamos pensar um pouco nisso. Eu quero, antes de tudo, pensar nas reações diante das adversidades que aconteceram na vida daqueles homens quando viram suas famílias destruídas e perdidas. Tudo se fora. E a Bíblia diz algumas coisas muito interessantes. Versículo 4 diz que Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Até não terem mais forças. Imagine se você chegasse na tua casa e você soubesse que bandidos a invadiram. Se você encontrasse a tua casa queimada e nenhum de seus familiares lá, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? A Bíblia diz que eles choraram em alta voz. Eles choraram. Mas sabe de uma coisa? A sequência na leitura do texto mostra que eles não ficaram só chorando, mas choraram. Choro é um recurso que Deus mesmo nos deu para que nós possamos, de alguma maneira, extravasar nossas emoções diante de momentos difíceis. Choro é um recurso. Eu lembro quando eu era menino, hoje não ouço mais isso, mas o que eu sempre ouvia, dos adultos e dos amigos também. Homem que é homem, não chora. Então não podia chorar. Se chorasse não era homem. Mas Deus nos deu o recurso das lágrimas, do choro, e ele precisa ser usado. Aqueles que retêm, que não choram quando é preciso chorar e acumulam aquilo fica tudo lá dentro. Muitas vezes essa emoção reprimida vai se manifestar de maneira indevida em outros momentos. Ou esse recolher do choro e das emoções vai se manifestar em outras coisas, quem sabe até em doenças físicas. Então, o choro tem o seu lugar e não é pecado chorar. E eles choraram. Contudo, eles não ficaram chorando o resto da vida. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E existe, inclusive, o tempo de chorar. Tem tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempos que choramos. Mas a Bíblia nunca diz que nós temos que ficar chorando o resto da vida. Se eles ficassem só chorando, lamentando, e não fizessem nada, eles seriam totalmente derrotados e não recuperariam nada. Eles se autodestruiriam. O choro tem o seu lugar. Mas o lugar dele não é durante toda a vida. O choro tem os seus momentos. Mas a gente não pode viver chorando. Viver lamentando. O que aconteceu? Chorar o leite derramado. É preciso se levantar, é preciso reagir, é preciso viver. E muitas pessoas estão estacionadas na vida porque choram todos os dias o que o ex-patrão fez com elas e que injustiça tão grande foi aquela. Choram o que um parente fez, o que o cônjuge fez, o filho, a filha, a mãe, o pai. O que foi perdido em termos materiais, porque aquele carro, aquela casa e tal, e olha aquilo. Eu lembro, isso há alguns anos, eu atendi um casal e alguns momentos eu os atendi e sempre na conversa a mulher falava, porque quando nós tínhamos aquele triplex,
E ia e volta, mas aquele triplex, esse triplex já tinha ido faz tempo. E ela vivia lamentando o triplex, não parava de chorar. Se esses homens ficassem só lamentando, eles não iam para lugar nenhum. Muitas vezes, pessoas que não são queridas, elas partem dessa vida. Alguém morre da família. Eu conheço um caso de uma mulher que perdeu seu marido, e da última vez que eu vi, acho que já fazia uns mais de 20 anos, e todo dia ela chorava a morte do seu marido, tirava as roupas do marido, colocava no sol, às vezes lavava, e mais de 20 anos fazendo isso. Assim não se vive, assim não se vai à frente, assim não se vence. Ontem fez 1 ano que a minha mãe faleceu. O choro existe, houve o choro, mas eu não posso viver chorando. Meu Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo. A vida continua. Eles choraram, choro é recurso, mas é preciso reconhecer o limite do choro. Eu lembro minha esposa, ela perdeu o pai dela, teve as fases, o luto tem que ser vivido, não queremos negar o luto, mas, de repente, ela começou a perceber que aquele tempo já tinha vencido, mas o choro continuava, a angústia continuava, e ela então teve o discernimento que chegou. Ela então começou a perceber que, inclusive, o inimigo estava se aproveitando daquela situação para oprimi-la. É preciso entender, tem um tempo de chorar, mas o tempo do choro não é o resto da vida. É preciso ir para frente. Aqui nesta situação choraram, mas não ficaram só chorando. Não vamos ficar só chorando. Não adianta nada. O choro tem o seu momento. É um recurso. Mas não é algo que a gente tem que ficar fazendo para o resto da vida. Segunda reação que houve. Versículo 6, primeira parte diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Os homens de Davi, aqueles 600 homens, quando eles viram que suas famílias não estavam lá, a Bíblia diz que eles ficaram amargurados, e diante daquilo eles foram à procura de um culpado. E geralmente, se tem uma situação, já se culpa o líder ou a pessoa que está ali mais junto. E então, Davi é o culpado disso. Minha mulher morreu por causa do Davi. Meus filhos não estão aqui por causa do Davi. E a Escritura diz que eles quiseram apedrejá-lo, falavam em apedrejá-lo. Esses homens, eles queriam matar eles queriam apedrejar aquele que mais poderia ajudá-los. Aquele que tinha uma visão melhor da situação, o mais experiente. Davi, na verdade, os resgatou. Se eles não estivessem com Davi, Davi não os recebesse, não os juntasse, aqueles homens não seriam nada e talvez já teriam sido mortos. Eles deviam muita coisa da vida a Davi, mas agora surgiu um problema. Quem é o culpado? Ó, Davi, vamos apedrejá-lo. E talvez foi isso que a emoção disse, e quem sabe essa frustração, essa tristeza de culpar alguém, a minha angústia, eu vou pegar uma pedra e vou jogar no outro, isso vai me aliviar? Não, isso vai ser um futuro peso, quem sabe um pequeno alívio emocional no momento, mas na continuidade uma grande tragédia.
Isso aconteceu com os homens de Davi, e sabe de uma coisa? Isso acontece em muitas casas. Em muitas famílias. Quando os problemas surgem, surgiu a dificuldade, primeira coisa, quem que é o culpado? E já segura as pedras. E já começa a apedrejar. E às vezes nós estamos apedrejando aqueles que mais podem nos ajudar. A gente está matando com as nossas palavras, com as nossas acusações, com o volume alto da voz, com um comportamento ruim. A gente está matando quem mais pode nos ajudar. Quando seria o momento de se unir, de se juntar e buscar a Deus juntos e conversar, não, começa a se degladiar. Aconteceu isso por causa de você. O nosso filho está assim por tua culpa. Não é por tua culpa, porque você fez aquilo. Nós estamos com essa situação econômica assim por causa de você. E começa uma série de acusações e culpados ficam sendo buscados e um fica apedrejando o outro. E sabe, daí não vai ter vitória nenhuma. Daí não tem conquista. Daí não tem como superar, não tem como conquistar ou reconquistar. É o que esses homens estavam fazendo. Querendo matar, querendo apedrejar quem mais poderia ajudar. Marido e mulher estão um ao lado do outro e de repente quando surgem as dificuldades, um começa a atacar o outro. Quem mais pode ajudar? Com quem deveria se unir, agora começa a se degladiar com essa pessoa. E é isso que o diabo gosta. Antes tinha uma dificuldade, agora arrumou mais uma, com o cônjuge. E aumentou ainda mais. Está apedrejando quem mais pode ajudar. Esses homens intentaram isso e era o que estava no coração deles. Quando a dificuldade surge, nós temos que conversar sobre elas. Eu não estou dizendo que nós não devamos analisar as causas dos problemas e olhar os nossos erros e aprender com eles. Fazer uma análise sábia e criteriosa, coerente, conversar sobre isso. Mas não adianta mais ficar atacando e acusando. É preciso conversar civilizadamente, com temor a Deus e na presença de Deus, e lutar unidos para que aquela batalha seja vencida. Não, mas eu fico nervoso, fico nervosa. Então tá bom, porque fica nervoso, fica nervosa, pode apedrejar, pode matar, pode destruir. O que importa é eu fazer o que eu estou com vontade. Isso é destruição. É preciso o fruto do Espírito. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Davi sofreu essa ameaça, essa foi a reação dos homens dele. Mas qual foi a reação de Davi? Versículo 6, o final do versículo vai dizer: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A reação do Davi foi totalmente diferente. Ele estava emocionalmente abatido, ele estava debaixo de pressão. O que ele fez? Ele foi para Deus. A Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Isso é o que tem faltado às famílias, aos lares, aos casais, é ir para o Senhor. Isso falta para os filhos, para os pais, para os avós, para os netos. Isso é o que falta para nós, ir para o Senhor. Ir para a oração, ir para a palavra de Deus, estar na igreja e buscar. Não, mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Será que não tem tempo? Quanto tempo por dia se gasta diante da televisão? Quanto tempo por dia nas redes sociais? Quanto tempo por dia fazendo outras coisas?
Quanto tempo na semana indo passear na academia, não sei, não tem tempo para Deus. Alguém já disse que quem não dá tempo a Deus vive perdendo tempo. Quem não tem tempo com Deus, no momento das lutas, ele fica desequilibrado e buscando culpados e tentando apedrejar essas pessoas. O Davi não foi assim. O Davi era um adorador, o Davi louvava a Deus, o Davi tinha vida com Deus. Ele sabia onde era o refúgio, onde ele deveria ir. Ele foi para Deus, ele se fortaleceu no Senhor. Como povo de Deus, a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a ir para Deus e gastar tempo de qualidade, não investir tempo de qualidade com Ele, estar na presença dEle, lançando a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, fazendo em tudo conhecidas as nossas petições com a súplica e com a ação de graças, e daí a paz de Deus vai encher o nosso coração, vai invadir o nosso entendimento, essa paz que excede todo entendimento vai encher os nossos corações, e daí nós teremos discernimento para encarar as adversidades. Essas foram reações. O Davi se fortaleceu no Senhor. Eu quero desafiar cada um aqui a ir para Deus, a ir para o teu quarto, a se fechar lá e gastar tempo com Ele. Ah não, mas eu vou lá, eu estou ansioso, já falei, orei, eu fico pensando, e fica lá, na presença dEle. E não é só ficar colocando a petição, comece a pensar nas coisas boas que têm acontecido, comece a louvá-lo, a engrandecê-lo, comece a adorá-lo, interceda por outros, faz confissão dos seus pecados, fica na presença dEle. Vai para a palavra dEle. Davi fez isso. Ele buscou ao Senhor e buscou a orientação divina. Versículo 8 diz, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Isso alguém diria, mas é óbvio que ele tinha que ir atrás. Mas mesmo diante do óbvio, ele não deixou de buscar o Senhor. Saul mesmo declarou que Davi lutava as guerras do Senhor. Davi não ia para nenhuma guerra sem antes buscar o Senhor, sem ter a orientação do Senhor. E por isso ele foi o vencedor que foi. Às vezes a gente vê o que seria óbvio, racional, e a gente vai lá e faz e não consulta a Deus, não busca a graça dEle, a bênção dEle, vê se é aquilo mesmo, mesmo que pareça ser, oração sempre cabe em toda a situação. Davi buscou orientação no Senhor. Diante das adversidades, nós não temos que sair correndo e fazendo qualquer coisa. A gente precisa ir para Deus e buscar orientação. Deus nos orienta, sobretudo, por meio da palavra dEle. A gente tem que olhar para a situação e olhar para a palavra de Deus e ver o que ela orienta, como deve ser o nosso comportamento naquela situação. E seguir a orientação da palavra de Deus. Nós também devemos ouvir o Espírito de Deus. Qual que é a orientação do Espírito? O que devo fazer? Como devo agir? Como devo proceder diante daquela situação? Mas muitas vezes, quando a dificuldade surge, liga para 10 pessoas. Surge a dificuldade, fica apavorado, fica perguntando para tudo, mas não pergunta para Deus, não olha para a Bíblia, não vai estar com Deus. E daí, no meio daquela situação, oh Deus, me ajuda, oh Deus, faz alguma coisa, e vai fazendo do seu jeito. E depois a coisa não dá certo, ainda se julga no direito de ficar revoltado com Deus. Fazer biquinho para Deus. Não é por aí. Davi foi buscar a Deus, ele foi ouvir Deus. Ver o que Deus
o orientaria. E Deus disse: vai, eu vou estar com você. Ele foi. Versículo 18, primeira parte diz: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Recuperou tudo. Versículo 20, o começo diz: e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e esses foram os despojos da guerra. Na época, o exército que vencia tinha o direito legal de ficar com tudo que tinha no outro. E houve um roubo, uma invasão, eles perderam a princípio, houve adversidade, mas houve a reconquista e o último estado ficou melhor do que o primeiro. Por uma busca ao Senhor. O Deus de Davi é o nosso Deus e Ele está aqui. Eu convido você a chorar o que é preciso chorar, mas lembre-se, o choro tem o seu tempo e o seu limite. Eu convido você a parar de apedrejar, a parar de procurar culpados e procurar, junto com as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, as soluções. Eu convido você, que está fraco, abatido, desanimado, a se fortalecer no Senhor, a buscar orientação divina. Quando nós o buscamos de todo o coração, Ele nos ouve. Eu quero dizer a você que, se assim o fizermos, conquistas vão acontecer. Amemos, portanto, conquistemos ou reconquistemos nossas famílias e cuidemos delas, porque Deus é conosco.